bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduz e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração hoje tem como título: Sem opressão, não há milagre. E essa mensagem Deus ministrou ao meu coração quando eu estava lendo Êxodo, capítulo 5, que é quando o faraó aumenta a opressão. Mas antes tem um contexto. Em Êxodo, no capítulo 3, a partir do verso 10, é quando o Senhor chama Moisés. E no capítulo seguinte, no mesmo verso 10, a partir do verso 10, ele tenta terceirizar. Ele fala: Senhor, mas eu não tenho habilidade para falar. Ele começa a querer passar o seu chamado para outra pessoa. E aí Deus designa Arão, seu irmão, para ser o seu porta-voz. Como ele não sabia falar, ele ia falar para Arão e Arão falaria para a multidão, Arão falaria para o faraó, Arão falaria para o povo. Então Arão seria o porta-voz. E aí Deus ordena que eles voltem ao Egito, pois todos aqueles que queriam matar eles já haviam morrido. E o Senhor fala para eles voltarem ao Egito e eles voltam para o Egito. E no verso 21 do capítulo 4 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. E no capítulo 5 começa uma série de opressões. Sabe, o faraó, ele aumenta a opressão contra o povo de Israel para não deixar com que eles fossem. Porque o que o Senhor orientou Moisés e Arão a fazer? Faraó, deixe o povo, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir e me prestar um culto. E Faraó falou: não vou deixar. E aqui no capítulo 5 ele começa a aumentar a opressão contra o povo de Israel. E ele começa a fazer várias coisas e no fim desse capítulo, Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. E quando eu li isso, eu falei: Moisés, eu meditando na palavra Moisés, mas o Senhor falou que lá ele ia endurecer o coração do faraó para que não deixasse ele ir. E logo quando eu li o texto, faraó aumenta a opressão, veio essa frase ao meu coração: sem opressão não haveria milagre. Porque se o faraó simplesmente deixasse o povo ir, seria muito fácil. Eles iam atravessar numa boa, eles iam lá prestar culto ao Senhor numa boa. Não teria acontecido o que aconteceu. Moisés não teria aberto o mar para o povo passar, e assim que eles passarem, as águas se fecharem, eles conseguirem fugir. Não teria acontecido o que aconteceu. Não teria lá a sarça de noite para iluminar, nem a nuvem de dia para guiá-los no caminho. Não haveria derramado maná do céu, água sair da rocha. Nada disso teria acontecido se não fosse pela opressão que eles sofreram. Porque eles largaram tudo para trás e foram sustentados ali pelo Senhor. Eles estavam vivendo na dependência do Senhor. Mas se fosse diferente, se não fosse a opressão, eles levariam mantimentos, eles levariam, abastecimento, eles levariam tudo. E não precisariam do Senhor. Então, o que Deus trouxe ao meu coração é que sem opressão não há milagre. Se não fosse o Senhor endurecendo o coração de Faraó, e se você continuar lendo, cada vez que Arão e Moisés vão diante do Faraó, ele diz que não. Às vezes ele fala: o Senhor é grande, Senhor é maravilhoso. E quando Moisés e Arão viram as costas, ele apunhala e ele continua oprimindo. E ele volta atrás da sua palavra e não se dobra diante de Deus e não teme a palavra do Senhor. E Deus começa a mandar praga, E você vê que quanto mais Deus manda as pragas, mais o coração de Faraó está enrijecido, está duro. Então, se não fosse essa opressão, não haveria milagre. Sem o amassar do barro, não tem como fazer um vaso sem você estar ali
Sem o oleiro tá ali amassando, até daqui a pouco ele vir moldando e vir ganhando forma. Sem o espremer da laranja não há suco. Sem o pisar das uvas não há vinho. Sem dor não há cura. Sem barreiras não há o que vencer. Sem guerras não há vitória. Sem lutas não há vitória. Sem cativeiro não há libertação. Sem a cruz não há salvação. Está doendo? Está machucando? Espera, o teu milagre vai chegar. Se não fosse a opressão vivida por Daniel, ele não teria saído ileso de uma cova de leões. Não teria. Sem opressão não há milagre. Se não fosse a opressão que Sadraque, Mesaque e Abednego sofreram, ao ponto de ser lançados numa fornalha 7 vezes mais, eles não teriam saído de lá sem um fio de cabelo queimado. Se não fosse a opressão, não haveria milagre. Então talvez você está numa situação da sua vida onde está doendo, está machucando, você está sendo espremido, você está sendo amassado. Mas que você possa crer nessa palavra. Sem opressão não há milagre. Está doendo, está machucando, está te esmagando. Talvez você já não venha mais saída nem esperança. Mas o teu milagre vai chegar. Porque sem opressão não há milagre. Assim como o Senhor deu vitória ao povo de Israel, Ele dará vitória para você, a sua casa, a sua família, seus filhos, estudos, trabalho, faculdade. Que você possa crer nessa palavra, que sem opressão não há milagre. Sem o amassar do barro não há vaso. A laranja, você só consegue extrair o melhor da laranja espremendo. Talvez Deus esteja te espremendo, mas é para extrair o seu melhor. É para extrair a essência verdadeira da adoração. Você pode ver que aqui no verso 31 do capítulo 4, quando o povo sabe que Arão e Moisés voltam ao Egito e que Deus vai trazer livramento para o seu povo, que Deus vai resgatá-los, vai levar eles para um lugar melhor, eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Aquele povo estava sofrendo, aquele povo estava sendo maltratado, aquele povo estava sendo oprimido. Mas quando eles souberam que o seu Salvador, o resgatador, iria agir em auxílio dele, eles adoraram. Então talvez você esteja passando por um período onde Deus esteja te espremendo, onde talvez você esteja amassado, onde talvez você está passando pelo fogo, mas não pare a sua adoração. E creia que sem a opressão não há milagre. Deus quer extrair o melhor de você. Deus quer extrair a sua adoração, mesmo quando tudo vai mal. Porque adorar quando tudo está bem é muito fácil. Sair do Egito com a permissão do faraó seria muito fácil. Mas Deus quer ver a sinceridade do nosso coração. Deus quer ver a nossa fé em tempos difíceis. Como crer em tempos difíceis? Como crer se tudo ao meu cenário diz que não? É isso que Deus quer resgatar em nós. Ele quer avivar a nossa fé. Ele quer resgatar em nós a verdadeira adoração. Uma adoração que se tudo estiver mal, nós vamos continuar adorando. Estamos sendo perseguidos, oprimidos, maltratados, caluniados, invejados, traídos, mas nós continuamos adorando ao nosso Deus, pois cremos e temos a certeza de que Ele virá em nosso auxílio, Ele virá nos socorrer. Então que nós possamos tomar posse dessa palavra. Sem opressão não haveria milagre. Está doendo, está machucando, está sangrando por dentro. Mas espera, que o teu milagre vai chegar. O Senhor deu vitória e livramento àquele povo. E Ele dará vitória e livramento para você. Então creia nesta palavra, que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te guarde aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.